indo no forno. Deixa eu chamar Daniel aqui agora. Vamos desmiuçar o que é que vai vir de decreto agora, Daniel. Eu sei que tá tendo uma reunião, né? Nesse exato momento tá acontecendo uma reunião, teleconferência, né? Isso. Mas você tem uma abelhinha lá, fiscalizando, zum, que já lhe passou o bizu. O que é que a gente pode adiantar aqui, Daniel? Bom dia. Mais uma vez, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando aqui ao Povo na TV. Pois é, hoje pela manhã, inclusive, o secretário Geraldo Medeiros, em entrevista aqui à TV Tambaú, já falou sobre a expectativa para esse novo decreto, adiantou o que deve sair logo mais, até porque o atual decreto só vale até hoje, não é? Mas, Erli, é bom ressaltar sempre. Tivemos a avaliação do Plano Novo Normal no último fim de semana. A gente teve uma evolução, principalmente aqui na região litorânea, zona da mata, do estado, passando para a bandeira amarela, que não tinha na última avaliação antes desse decreto que a gente está em vigor agora e que já trouxe flexibilizações. Então, a tendência é de um decreto mais flexível, sim. Inclusive, o prefeito de João Pessoa já está cobrando indiretamente um decreto mais flexível aqui na capital paraibana, pela situação do município especificamente. João Pessoa está com 50% da ocupação dos leitos de UTI. É um número que a gente não via há muito tempo. Então, a gente deve ter decretos mais flexíveis, sim. Isso está sendo definido agora. A equipe de saúde está junto com o procurador do estado, que é quem coloca e publica o Diário Oficial o nosso decreto, e isso deve sair a qualquer momento. O decreto pode vir alinhado com o do estado, né? Ou seja, porque aconteceu uma divergência, né, nos últimos dias, que o estado, né, lançava um decreto e a prefeitura vinha com uma certa diferença. Dessa vez pode vir parecido os dois decretos alinhados? Deve vir parecido, mas também pode ser que João Pessoa flexibilize um pouco mais do que determina o governo do estado. A gente conversou ontem com o prefeito aqui ao vivo, ele falava dessa tendência de flexibilização, ele já pontuou vários trechos em que deve vir nesse novo decreto. E aí, Erli, eu consultei a Prefeitura de João Pessoa sobre esse decreto que deve sair hoje. E eles disseram o seguinte: estamos aguardando o decreto do governo do estado para só depois a gente liberar o nosso. Mas é claro que a Prefeitura já fez o levantamento, já colocou o que deve ou não ser flexibilizado. A Prefeitura já tem, na verdade, o decreto dela, pelo que dá para entender, já embaixo já está na gaveta, já está em cima da mesa. Quando o governo lança o dela, a Prefeitura vai trazer. E o que é que a gente poderia trazer, já adiantar, o que é que pode vir desse decreto de governo, de prefeitura, de diferença do que a gente está vivenciando agora? Antes disso, vamos chamar o secretário Geraldo Medeiros, que falou hoje pela manhã, sobre esse decreto estadual, o que é que a gente pode esperar. Vamos ouvir o secretário. Todos os secretários analisam, discutem item por item, segmento por segmento, está analisando inclusive as aglomerações que ocorreram nas festas juninas e os reflexos que ocorrerão ao longo da segunda quinzena de julho. Todos esses fatores somados são analisados e aí sim o decreto sairá provavelmente publicado a partir de amanhã, no sentido de que a população tome conhecimento de que estamos num momento de acomodação, mas não podemos relaxar. Mas flexibilizações serão possíveis nesse decreto? Não temos ainda uma definição de flexibilização, desde que os cenários estão aí, Israel, a Europa, recrudescendo o número de casos, mesmo com a vacinação de 55% de toda a sua população em Israel, as pessoas retornando a usar a máscara. Qual a análise que o senhor faz desses últimos dias, desse decreto que está vigente? Ele valeu a pena? Houve acertos nele? O que o senhor tem para dizer em relação a esse balanço parcial desses últimos 15, 20 dias? As medidas que foram adotadas de restrição em espaços públicos, bares, restaurantes, ocupação de 30% em cultos, missas e academias, eles surtiram efeito, por isso que nós estamos aí com 50% de ocupação de leitos de UTI adulta aqui na primeira macro-região, na grande João Pessoa. A vacina ela também acaba colaborando para esse cenário, de certa forma. A gente também tem ciência disso. E falando sobre vacina, como é que está a chegada delas para amanhã? Nós temos praticamente 2 milhões, isto é, a metade da população paraibana já recebeu a primeira e segunda dose. Então, é claro que já temos os reflexos da vacinação de uma parcela substancial da população. Nós teremos amanhã a chegada de 83 mil doses da AstraZeneca e Pfizer, e esse ritmo será assim durante o mês de julho e agosto, e a previsão, segundo o relato
do Ministério da Saúde é que a Paraíba receberá 1.100.000 doses em julho e o mesmo número em agosto. Ou seja, a previsão é de chegar muita vacina aqui. Muita vacina. Né? A gente percebe no discurso do secretário Geraldo Medeiros uma cautela muito grande. Por quê, Eli? Apesar da gente ter avançado em relação às bandeiras, há uma definição da Secretaria de Saúde do Estado que deve piorar essa situação nos próximos dias com relação ao comportamento da população paraibana no período junino. Ou seja, o São João e São Pedro. Muita gente viajou, pegou a estrada, isso foi observado, a gente mostrou aqui na programação da Rede Tambaú, um movimento nas estradas muito intenso. Então, a Secretaria já trabalha com essa tendência de aumento de ocupação de leitos, de novos casos e de óbitos nos próximos 15 dias. Então, por isso, há uma cautela muito grande em relação ao governo do Estado nesse decreto atual em flexibilizar muito e depois esses números piorarem. Então, a gente vê a postura aí de Geraldo Medeiros mais cauteloso em relação a isso. Porém, a gente também entendendo, né, que muita gente fase prioritária já foi vacinado, na verdade, né? Que mostra, na verdade, uma grande queda de internação de quem já foi vacinado, mostrando a eficácia da vacina. A partir do momento que avança-se a vacinação, a gente vai ter uma tranquilidade maior, né? Exatamente. Enquanto isso, a Prefeitura de João Pessoa já pensa em flexibilizações. Conversando ontem com o prefeito Cícero Luceno, o que é que a gente pode adiantar? Deve vir flexibilização nos acessos às praias. Hoje a gente pode ir até a praia durante os dias da semana, colocar lá o guarda-sol, enfim, ocupar sem aglomeração, no fim de semana não. E essa flexibilização deve vir em relação ao acesso às praias. O que é que deve ser preservado? O acesso ali ao Largo Tambaú, porque era um ponto que a gente viu que acabou tendo muita aglomeração, então deve permanecer. Até porque vai passar por mudança lá, né? Até trânsito vai passar por mudança lá também, né? Ou seja, bares e restaurantes, Daniel. Vamos lá, bares e restaurantes. A gente tem agora o funcionamento até à noite. Foi estendido, flexibilizado no decreto que está em vigor agora. O que é que a Prefeitura de João Pessoa pretende nesse novo decreto? Ampliar mais esse horário dos bares e restaurantes, indo ali até 11 da noite, meia-noite, e aumentar a capacidade de pessoas dentro do estabelecimento. Hoje, 30%. Qual a tendência da Prefeitura? Ampliar para 50%. Então, permitir que o comerciante receba mais pessoas. Vamos falar de cinema, teatro, circo. Já saiu alguma coisa? Ainda não, mas deve ser mantido que esses eventos em que tem muito público, não seja permitido o funcionamento. A gente deve ter uma ampliação no público em relação aos eventos sociais, casamentos, essas festas que são programadas, deve ter também um aumento da capacidade e a tendência do decreto da Prefeitura de João Pessoa. Eu acho que até mereceria, né, um voto de confiança, né, a parte circense, né, limitando, né, o número de pessoas, cinemas, né, no meu entender, não sei, né, mas deveria até exigir um ponto de certa flexibilização, tá? E como é, Felipe? Fala comigo, hein? Deixa eu agradecer o Daniel. Vamos falar das igrejas também. Igrejas, sim. Que Igrejas, deve trazer uma flexibilização maior. Hoje a gente está permitindo as celebrações religiosas em todos os dias com 30% da capacidade. A tendência é que João Pessoa aumente essa capacidade para 50%, mas todas essas flexibilizações é importante ressaltar, Eli, com o uso de máscara, respeitando todos os protocolos. Isso. Mas a tendência é de flexibilização e aumento da capacidade. A gente adiantou algumas coisas aqui, mas assim que o decreto sair, ele volta com a gente. Se tiver algum ponto que possa trazer em destaque, tu volta com a gente, viu? Volta, qualquer Daniel, momento. Com a gente. Valeu, Daniel. Valeu. Daniel Lustosa. Chega a trazer aqui agora 11h30.